Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados realizou o primeiro Fórum Legislativo do Futebol. E nesse encontro foi discutida toda a cadeia do esporte, da formação de atletas à regularização tributária dos clubes, passando pela legislação trabalhista e previdenciária do atleta profissional. E nós, aqui no Palavra Aberta, vamos discutir esse encontro com o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro. Deputado, quais as principais conclusões, agora por partes do fórum, né? Em primeiro lugar, Vânia, é uma satisfação estarmos aqui no Palavra Aberta, né? Compartilhar com todos aqui da TV Câmara. É algo que trouxe um resultado muito positivo. Nós realizamos o nosso Fórum Legislativo do Futebol e é o primeiro, uma iniciativa, né, pioneira, dentro do sentido de criarmos um ambiente para fazermos as discussões necessárias para o que nós chamamos de uma agenda de médio e longo prazo positiva para o futebol brasileiro. Então, dentro desta proposta, né, dentro da nossa Comissão do Esporte, e bolamos, né, um funcionamento, inclusive, com a introdução, como uma preleção. Tivemos aqui o atleta, né, o jogador de futebol campeão mundial, Edmilson, que veio. Nós havíamos feito um convite ao Dunga, ele não pôde participar, mas o Edmilson nos deu uma preleção, uma prévia, né, uma noção do que se pensa hoje sobre o futebol, sobre o atual momento e o futuro. E depois fizemos, né, o primeiro tempo, o intervalo e o segundo tempo. Então, dentro dessa dinâmica, como é uma partida de futebol, nós conseguimos, né, entendo, primeiro uma grande adesão, uma participação grande, mais de 300 participantes, muitos dirigentes de clubes, muitos estudantes, estudiosos do futebol, membros representantes da imprensa, a representação dos árbitros, a representação dos ex-jogadores de futebol, dos atuais jogadores de futebol, as principais entidades, então dos treinadores de futebol. Então a gente buscou exatamente, né, contemplar e também fazer uma discussão fundamental sobre a base, né, sobre um dos temas importantes, que é a formação dos jogadores. E a parte jurídica, a parte tributária, a parte trabalhista, né, toda esta parte da legislação necessária é realmente o grande mote que nós pretendemos trabalhar nesse universo do fórum para os próximos 3 anos. Né? Pois é, deputado. Nos últimos anos, o Congresso discutiu essa lei de regularização da atividade dos clubes, de regularização previdenciária. A maior parte dos clubes tem dívidas muito altas, correto, o que torna quase uma impossibilidade de administração. Alguns clubes ficaram paralisados por causa disso. Eu gostaria de saber se saiu alguma discussão, algum resultado nessa área. Exato. Inclusive nos surpreendeu, porque a gente tem dificuldade de buscar informação. Quantos clubes aderiram a esse programa, né, que é o Profut, que é a lei, né, 13.155, que discutiu exatamente a dívida dos clubes. Conseguimos aí um prazo muito bom, um prazo, né, de 20 anos, condições, amortização de juros, né, também dos indexadores, daquela gordura que tem nas dívidas, né, há um corte, mas também há uma exigência que faz com que a maioria dos clubes não aderiram. Nós não temos 20 clubes hoje certos que já aderiram. Por quê? Porque também tem que estar com essas contribuições nos últimos meses, tem que estar em dia. Então o clube tem que fazer um esforço de colocar em dia todos esses seus débitos, né, em relação à parte trabalhista, né, e toda a relação com o INSS, com o fundo de garantia, essas questões que os clubes todos têm pendência. Então nós precisamos de mais prazo. A primeira grande conclusão é, primeiro, buscar essa informação. Então nós fizemos o fórum, né, inclusive estou trazendo em primeira mão, nós fizemos um requerimento e uma indicação. Primeiro, um requerimento ao Ministério da Fazenda, para buscar essa informação, quais são os clubes, né, e quantificar a adesão. E a outra é uma indicação solicitando 1 ano de prazo, porque nós precisamos, os clubes pediram, todos que participaram percebem que a lei traz uma oportunidade aos clubes de fazer o reequilíbrio e um planejamento, né, das suas receitas, das suas despesas e o pagamento das suas dívidas, mas a maioria não conseguiu fazer a compreensão e nem teve tempo
para organizar as suas finanças. Então, nós estamos pedindo, é uma das conclusões do fórum, inclusive, a necessidade de conseguirmos esse prazo. A nossa solicitação é de 1 ano. Por que 1 ano? Porque em 1 ano, né, você faz um planejamento adequado e não, porque quem assinar agora tem que, né, saldar esses débitos recentes e já tem que estar com o seu planejamento. Como a lei foi aprovada recentemente aqui no Congresso, os clubes, e principalmente os pequenos e médios clubes do Brasil, eles não fizeram a compreensão e não fizeram o seu planejamento. Inclusive, hoje está aqui, né, e participaram, não só os grandes clubes, o presidente, inclusive do Santos, participou conosco, várias representações de clubes. O Brasil de Pelotas, que é o clube que eu joguei futebol, né, inclusive está hoje em Brasília, permanece em Brasília, eles não conseguiram fazer adesão. Eles devem quanto? 1 milhão por um lado e outros 300 mil por outro. 1 milhão e 300 mil. Não chega a 1,5 milhão. Mas eles estão com dificuldade, estão com 2 folhas de pagamento do clube atrasada e tem que fazer o saneamento, né, desses débitos dos últimos 3 meses. É a exigência da lei. E o prazo termina agora, no fim do mês. Então, na verdade, né, nós não temos prazo e não podemos desperdiçar uma lei que foi tão trabalhada ao longo de todos esses anos. Começou 2 anos antes da Copa, né? Então, essa é uma grande providência que o Fórum, né, juntamente com todas as lideranças, com os nossos deputados, mas com a cadeia produtiva, com todo o segmento do futebol, decidimos encaminhar esse documento. Deputado, o senhor falou, lembrou que o senhor é um ex-jogador de futebol. Sim. Recentemente, o Ronaldo Fenômeno, também um jogador com muito sucesso, lembrou a questão trabalhista, porque os jogadores, menos de 3% ganham mais de 10 mil reais. Tem grandes casos de sucesso, mas também a maior parte passa muita dificuldade. Como é que foi discutida essa questão? Porque a carreira do jogador de futebol não consegue atender às exigências da Previdência Social. Exatamente. Existe alguma proposta nessa área? Veio um pedido, uma solicitação, que é um começo de estudo, né, através da Federação Nacional dos Jogadores de Futebol, através do seu presidente, né, o Reinaldo, e outros representantes que estiveram. Como a carreira é curta, uma das sugestões é que você tenha talvez um prazo de 1 a 2 anos, de um período, né, como que quando você encerra a carreira, você teria mais 2 anos de uma receita, né, para fazer uma complementação. Nesse momento, uma coisa muito difícil de realizar, né? Do ponto de vista, uma aposentadoria de uma carreira tão curta de 15 anos, não chega a 20 anos, né? Se você pegar o período que é menor, daí você consegue chegar a esse período. Hoje os jogadores encerram sua carreira com 35 anos, alguns conseguem chegar próximo de 40 anos. Então, na verdade, né, nós temos que achar uma coisa complementar. Não dá para aposentar, né, mas poderia ter um bônus de 2 anos, naquele momento que encerrou a carreira, na minha opinião, para aqueles atletas que ganham menos. Aqueles que são remunerados, quem sabe, no patamar até 5 salários, alguma coisa assim, ou até 10, né? Nós não temos ainda o entendimento, mas há uma vontade, porque hoje realmente... E outro ponto, é profissionalmente prepará-los, para que eles possam também seguir contribuindo no futebol. Alguns podem, como alguns estão, né, sendo e vendo a se formar treinadores de futebol, auxiliares técnicos, contribuir nas escolinhas, né? Então é importante, né? Falando em escolinha, só para a gente poder terminar, foi discutida essa questão das categorias de base dos meninos. Hoje os clubes começam a recrutar talentos com 7, 8 anos. Como é que fica essa situação legalmente? Inclusive nós tivemos uma participação, né, de um dos nossos representantes que também tem uma interlocução lá na Espanha, né, através do Real Madrid, aliás, do Atlético de Madrid. Tivemos os dirigentes do Cruzeiro, né, de Minas Gerais, do Internacional, lá do meu estado, e também especialistas na área de direito esportivo e uma participação, inclusive, do ministro Guilherme Caputo, que é ministro, né, exatamente do Superior Tribunal do Trabalho. Então, nós tivemos uma qualidade do debate muito boa. E uma das conclusões, inclusive, para nós providenciarmos uma legislação, é que os meninos abaixo de 14 anos não podem residir no centro de treinamento. É a lei. De 14 a 16 anos, aí nós temos um vazio, né, mas que precisa ter uma base legal. Acima de 16 anos já pode fazer o contrato. Então, inclusive, nós recebemos uma sugestão, né, que os jovens atletas que se assemelha a buscar a lei dos artistas mirins, né,
em relação, hoje, por exemplo, você tem jovens talentos na música, né, e que tem uma legislação já para essas crianças, jovens, adolescentes. Nós precisamos, por exemplo, a Alemanha, vários países, foram citados os exemplos, começam com 8, com 10, com 12 anos, já tem formação. E nós estamos com um problema na nossa legislação. Claro que a nossa realidade social é diferente. Um jovem que sai de uma periferia, às vezes de uma família que está com dificuldade, um CT para ele é algo que pode oferecer muito mais, psicólogo, professor, educação, toda uma orientação, né, que é fundamental num centro de treinamento, de um clube ou um centro, né, de treinamento oficial. Então o Brasil precisa oferecer essas condições, mas precisa uma base legal. Então nós reunimos as informações, as sugestões que foram dadas por esses palestrantes e uma das providências do fórum é exatamente apresentar uma proposta legislativa, né, e buscando essa questão dos talentos mirins da área da música e, quem sabe, apropriar a nossa legislação. Aí vai dar uma grande discussão, mas é um tema que precisa. Por quê? Que é o que tu falasses. Hoje, muitos jovens, antes dessa idade dos 14 anos, estão indo para a Europa, estão indo para outros países e nós não conseguimos segurar. E uma outra preocupação que foi muito falada também é a preocupação do intermediário, né? Daquele que está, né, do empresário, que nós precisamos valorizar os clubes, fortalecer os clubes, tirá-los da dívida, fazer formação, reconhecer essa formação, remunerar pela formação, mas também trazermos e acharmos o meio termo de trazer os talentos já com 10, 12 anos, né, e até os 14 anos. Se nós não fizermos isso, nós vamos seguir perdendo os nossos talentos, os nossos futuros craques, que nós só vamos ver jogar, né, quando aparecem nos grandes clubes da Europa, que é o que está acontecendo hoje. Então, é um ponto importante, inclusive um ponto a ser trabalhado pela nossa legislação do nosso Fórum Legislativo do Futebol. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com o deputado Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, presidente da Subcomissão Permanente do Futebol Brasileiro e organizador do primeiro Fórum Legislativo do Futebol. Eu agradeço a sua audiência e te espero no próximo programa.